Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, Ponto a Ponto Business. Passou outubro, chegamos a novembro, o novembro azul. E nós estamos aqui para falar sobre a conscientização sobre o câncer de próstata. As estatísticas mostram que no Brasil, a cada ano surgem novos 70 mil casos. E 16 mil vidas são ceifadas, interrompidas, por morte por causa dessa doença. Quem está aqui com a gente hoje é o Dr. Guilherme Habib, urologista especialista nessa área, e vai tratar conosco os fatores de risco, possíveis possibilidades de prevenção, tudo que tem a ver sobre essa doença. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme Habib. Obrigado pelo convite aí, estar podendo falar para o público em relação à conscientização do Novembro Azul, do câncer de próstata, da saúde do homem no modo geral também. É um tema muito importante que alguns meses do ano são referenciados em relação a algumas campanhas. Uma das duas mais importantes é o Outubro Rosa, né, e o câncer de mama, e o Novembro Azul, do câncer de próstata. A gente sabe aí que já vou esticando um pouquinho em relação a essa campanha do Novembro Azul. Foi uma campanha que surgiu na Austrália em 99. Um grupo de amigos surgiu com pretexto de conscientização de homens para poder cuidar da saúde, no modo geral, tanto que o símbolo ficou um bigode, né? Essa campanha pegou um fluxo mundial aí, chegou no Brasil em 2008. Em 2011 foi oficializada pelo Ministério da Saúde. Desde então, é uma campanha bem forte aí, tocando muito no tema mesmo de câncer de próstata. O câncer de próstata, na verdade, ele é o câncer masculino, não tirando o câncer de pele, o que mais acomete. E tirando o câncer de pulmão, ele é o segundo que mais mata. Então, assim, é um tumor muito incidente e com uma taxa de mortalidade também muito grande. E a gente fica até com um pouco de pena disso, porque assim, a gente vê a nível de consultório mesmo, a prevenção realmente é o melhor caminho, porque mais de 92% dos pacientes que detectam na fase inicial, a gente está falando de cura. Então, assim, e a gente vê realmente, às vezes, um ou outro paciente que bobeia 2, 3 anos, a gente não sabe se aquele tumor é um pouquinho mais agressivo ou não, só o tempo diz. O paciente some 1, 2 anos, quando volta, já tem um prognóstico ruim. Então, assim, nem todo mundo vai ter a mesma doença, nem todo mundo vai ter o mesmo... A questão é sempre se prevenir. Depois a gente pode falar um pouquinho mais para frente disso daí, mas assim, a campanha, no modo geral, foi de suma importância aí para poder criar essa conscientização. Doutor, qual é a idade correta para se fazer o preventivo? Uns falam 40 anos, outros depois de 45, eu depois de 50. Eu, por exemplo, estou com 46 e até hoje eu não fiz, né? Porque uns falam, não, é depois dos 50, não, é depois dos 45. Tá, Qual a idade correta? Essa resposta vai passar um pouco pelos fatores de risco, né? Até porque Sim. muda. A raça negra é um enorme fator de risco. O homem negro tem maior chance de ter câncer de próstata do que o homem branco. Idade, que vai entrar nesse quesito aí de resposta, é isso que vai moldar. Paciente negro com história familiar de câncer de próstata, especificamente câncer de próstata, 40 anos. 40 anos. Homem branco sem história na família, 50 anos. Homem negro sem história na família e homem branco com história na família, 45. Opinião pessoal, 50 anos muito tarde. Então, 40 anos homem com história familiar, o restante todos com 45 anos. Okay. Ano passado mesmo, acho que entre o ano passado e esse ano, a gente operou uns 5 a 7 pacientes aí abaixo de 50 anos de câncer de próstata. Abaixo de 50? Alguns com história familiar, outros sem. Então, assim, é muito comum. Ano passado a gente operou um de 43 e um de 45. E é uma cirurgia muito complicada, doutor? Assim, o problema, a cirurgia em si, ela não é tão complicada, mas como é um tratamento associado um pouco à sequela, né? A parte que a gente pode falar um pouquinho lá na frente da perda de xixi, a perda de ereção também, dependendo da idade, isso pode ocorrer. Então, assim, é uma cirurgia que, quando é falada, ela já
tem um preconceito Sim. associado a ela, entendeu? Sim. E talvez o que possa estar associado também ao homem não querer descobrir para não passar por isso, mal sabe ele que vai ter que descobrir em algum momento, e se descobrir numa fase avançada, é ainda pior. Tem muitos homens que têm medo, né? Tanto de fazer exame, algum preconceito, mas também ficam um pouco com medo também da cirurgia. Né? Como que funciona o pós-operatório? Como que é? Então, normalmente, a cirurgia é uma das formas de tratamento, né? Sim. Então, a cirurgia ela pode ser uma cirurgia convencional, que é aquela cirurgia que a gente fala que é aberta, cirurgia com corte embaixo do umbigo até a próxima raiz do pênis. Tem a cirurgia por vídeo, que são alguns furinhos ali, videolaparoscopia. Muita gente chama cirurgia laser, mas não é cirurgia laser, é cirurgia videolaparoscópica. E tem a robótica, que foi a evolução disso daí, da laparoscopia. Então, o que muda, às vezes, é o tempo de sonda. Todo paciente que opera câncer de próstata tem que usar sonda. Seja durante 7 dias, seja durante 10, seja durante 14. Então, a laparoscópica e a robótica, ela te dá um menor tempo de sonda, mas é questão de 4, 5 dias só também. Não é uma cirurgia dolorosa, tá? O pós-operatório tem que fazer um repouso, lógico. Sim. Mas a própria cirurgia aberta convencional não é uma cirurgia que incomoda tanto, porque a gente não corta a musculatura, a gente só afasta. Então, assim, é uma boa recuperação, mas o que o paciente mais queixa realmente é os usos da sonda, que não tem jeito, é necessário. Sim. Hoje em dia tem alguns serviços assim, a nível mundial estão tirando sonda com 2, 3 dias. Isso é um ótimo alívio para o paciente. Mas isso vai ter que passar por muita evidência de segurança para poder a gente começar também a fazer isso, né? Doutor, apesar da conscientização, ela existe, né? A campanha serve para isso, acho que o maior intuito é a conscientização, os números ainda continuam altos. Né? Sim. E possivelmente de pessoas que, quando chegam a procurar a ajuda médica, é porque já está em estado ou em condição até de estar mais complicado. Sim. Isso é um fato? Sim. Você relatou esses dados, né? 72 mil novos casos são previstos para esse ano. Aqui no estado do Espírito Santo, entre 1.700 e 1.800 casos. Tá? Então, não é tão pouca gente com isso. E a primeira pergunta que o paciente faz quando tem um diagnóstico é qual é o tratamento. E o tratamento vai se basear no estadio que a doença está quando diagnostica. Né? Assim, se você pode fazer... Todo câncer de próstata pode fazer radioterapia? Não. Se já tiver uma doença no osso, que é uma metastática que a gente fala, uma doença fora já do órgão, esse paciente já não pode fazer nem cirurgia e nem radioterapia. Então, ele pula etapas. Todo paciente pode operar? Também não, por conta do risco até de incontinência. Dependendo do paciente acima de 80 anos, 75 anos, normalmente a gente não opera, indica radioterapia, que também é um ótimo tratamento, pelo maior risco do paciente ter sequela, porque está associada a uma musculatura também um pouco mais fraca e tudo. Mas em termos de segurança, esse número, você está falando de número, né? Bom, saiu um dado esse mês, se eu não me engano, entre 45 e 50 anos, o diagnóstico aumentou em 32%. Entre 45 e 50 anos. Aumentou em 32%. Porque a quantidade de câncer está aumentando? Não, porque as pessoas estão se conscientizando melhor, estão procurando mais cedo o profissional e está podendo fazer todo o tratamento que a gente brinca, barba, cabelo e bigode. Vai poder operar, se precisar fazer radioterapia vai fazer, se precisar fazer bloqueio de hormônio através das injeções também vai fazer. Quimioterapia, que a gente fala muito para a próstata, não é um bom tratamento, já é um tratamento de segunda linha. Então, se o paciente precisar fazer quimioterapia, porque todos os outros tratamentos já não surgiram efeito. Entendeu? Então, essa palavra quimioterapia para o câncer de próstata já é a página lá de trás, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo para poder, através do... A gente pode até pegar um gancho aqui do PSA e do exame de toque, né? Que é através deles que a gente consegue, na verdade, no consultório, tentar estabelecer esse diagnóstico mais precoce possível e daí propor o tratamento. Mês passado nós tivemos aqui a doutora Luciana Cabral e veio falar sobre o câncer de mama, né? E ela enfatizou muito a questão, até que se enfatiza muito a questão do toque, né? Do autoexame. E ela foi cirúrgica aqui quando ela disse que
Ao perceber, ao ponto de percebermos o nódulo, né, o caroço, já é um estágio. Sim. Então, o correto seria a gente agir antes de Sim. não perceber o Sim. caroço. Mas nós temos lá, para o outubro rosa, para o câncer de mama, nós temos o autoexame. O homem, a próstata, tem como fazer algum tipo de autoexame também? É perceptível ou não? Não. Não. Aí vai... Na verdade, assim, até para você entender ao longo de alguns exames de toque ali no começo da residência o que você está fazendo ali, o que você quer ver, já é uma coisa que já tira essa possibilidade do autoexame, porque o paciente nunca vai conhecer o diferente. Ele sempre vai ter um modelo. E aquele modelo ele não tem referência sobre o que possa ser uma próstata grande, uma próstata dura, uma próstata com nódulo. Então, toda vez que a gente faz o exame de toque, a gente está em busca de quê? Qual é o tamanho da próstata? Porque isso não tem a ver com câncer. A próstata pode ser enorme ou pequena, a chance de ter câncer é a mesma coisa. Mas aí você acaba vendo a consistência dela, se ela está endurecida ou se ela está molinha, e se vai ter algum nódulo ali. É mais ou menos uma analogia com o que a Luciana fez. Se você acha um toque na próstata já com caroço, é porque já tem uma doença fora do muro da próstata. Ou pelo menos empurrando o muro, que é a cápsula que a gente fala. Então, assim, o ideal é sempre também não diagnosticar antes, que aí vem o PSA. O PSA, hoje em dia, o PSA nada mais é do que um exame de sangue, que a gente acaba pedindo para o paciente fazer todo ano. Existem algumas restrições em relação a 2 dias antes não ejacular, fazer pela manhã em jejum, evitar esforço físico vigoroso 2 dias antes. E esse exame, que hoje em dia, em 85% a 90% das vezes, ele vai me dar uma chance de... Vai abrir os olhos para eu poder, talvez, solicitar um exame mais apurado, que no caso seria a ressonância. E se a ressonância confirmar essa suspeita de um tumor, a gente vai para a biópsia. Quem dá o diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia. O PSA, a ressonância e o toque só predizem exatamente o que o que possa ser. Mas e qual é a importância no toque disso tudo, já que 85% a 90% das vezes o PSA quem vai dar a suspeita do diagnóstico? É porque em 10% a 15% você vai ter um PSA normal com exame de toque alterado. Então o paciente fala, eu posso deixar de fazer o exame de toque? Eu falo, isso é uma opção sua, eu estou aqui para te orientar. Se a gente faz isso, a gente vai estar abrindo uma janela por talvez de 10% a 15%. Era a minha próxima risco, pergunta. Né? É o risco, você não consegue. E você fazendo o exame de toque e exame de PSA, eles juntos, você consegue cobrir entre 92% a 95% de taxa de sucesso de conseguir predizer ao paciente que não tem doença ali. Lógico que você tem uma doença muito pequenininha, que aí no intervalo de 1 ano, quando é orientado a fazer novamente o exame, você vai acabar pegando o paciente nessa janela. Não vale a pena correr o risco, né, doutor? E não também, vale. Assim, aí o paciente fala, vou vir de 6 em 6 meses. Fala, também não vale. Não sou eu quem estou falando que o exame é anual. É a Sociedade Mundial de Urologia. Sim. É o mundo que fala isso, né? Então, os artigos científicos falam que, na grande maioria das vezes, o desenvolvimento da doença em 1 ano não vai ser suficiente para poder antecipar essa consulta. Eu ouço vários casos assim de homens falando assim, eu vou mantendo no PSA, se der alguma alteração, aí eu vou... Né? Então, isso aí já cai por terra, né? Um PSA ok não quer dizer que... Não, porque... Não é garantia, né? O clínico e o médico do posto de saúde, da unidade básica de saúde, eles conseguem fazer uma bela triagem inicial. Mas o olho clínico para ver o PSA é do urologista. Por quê? Um exemplo, é aceitável o PSA, no intervalo de 1 ano, aumentar 0,7. Mais do que 0,7, ele começa a ser suspeito. Esse número também até está querendo ser reduzido para 0,5, 0,4, mas ainda 0,7 em 1 ano. Então, o paciente... Exemplo, o paciente menor que 55 anos, o limite do PSA dele é 2,5. Se ele fizer em 1 ano e der 0,7, ele pode fazer no outro ano e dar 2, que vai estar abaixo, mas crescer 1,7. O clínico não vai ter essa leitura. O urologista vai ter. Então, assim, são pequenos detalhes que lá na frente pode fazer a diferença. Então, assim, eu posso continuar só com PSA?
É uma escolha desde que você entenda que você está abrindo essa possibilidade de 10 a 15% do exame da normal. E ano passado a gente operou 3 pacientes dessa maneira. PSA muito baixinho e o toque alterado. Já acusava. Não, era muito baixo o PSA. Você nunca falaria. E foi engraçado que surgiram, eu e outro colega que a gente trabalha junto, foi surgindo um contando o caso para o outro, aí na semana seguinte apareceu outro no consultório igual, no outro mês apareceu no consultório dele, a gente falou, tem um ditado que a gente fala que os males vêm aos pares. E a raridade não fica tão rara assim quando... Entendeu? Não, eu acho assim, interessante porque quando a gente tem um diagnóstico, qualquer outra doença, e o médico vira e fala assim, você tem 10, 15% de chance de vida ou 15% de chance da cirurgia ser um sucesso. E a gente se apega com toda a fé nesses 10, 15%. Ao mesmo tempo também, quando nós temos essa probabilidade de 10 a 15% de lá na frente você ter um problema, eu acho que não podemos correr o risco, né? Fecha a brecha, né? Eu falo com o paciente assim, a gente tem que... E o toque, assim, hoje em dia, cada vez... Até por conta de acesso. O que acontece, assim? O Ministério da Saúde, se você pegar nas entrelinhas, às vezes ele fala que o toque não é necessário. Na minha visão, é uma visão político-econômica, porque se você fala que é obrigatório, você tem que fornecer isso a todo direito de saúde. Dever do Estado e direito do cidadão. Então, assim, como é que você vai dar essa possibilidade de todos os homens, ou todos os homens no intervalo de idade de 40 a 80 anos, vamos dizer assim, todos eles darem acesso ao toque? Não consegue. Então, infelizmente, é parte socioeconômica do país. Então, assim, uma das formas com que se fizeram isso, eu acho nessa visão. Mas o toque, você tem que fazer o quê? Estratificar o risco do paciente. O homem branco, sem história familiar, com PSA muito baixinho, ele, se não quiser, a gente acaba falando, tudo bem, mas você tem que entender aquele outro que tem câncer na família, às vezes da cor negra. A gente tem que falar, isso aí que é muitíssimo importante. Começa a tentar mudar essa ideia, porque seu risco é infinitamente maior. Né? Doutor, quando o senhor fala assim, caso na família, teve lá um primo, lá não sei aonde, isso interfere? Ou segue aquela mesma linha ali do câncer de mama? Mãe, irmã, alguma coisa assim? A linhagem de primeiro grau sempre vai ser a mais importante. Sempre, né? Pai, irmão e avô. Tá? E aí você começa a construir esse risco a partir do momento que você começa a ter 2, 3 tios. Entendeu? E aí você começa a aumentar seu risco. Principalmente se o filho dele também teve. A quantidade de casos na família com parentesco de segundo grau também tem associação, mas nem perto do que seja uma avô, linha direta, um né? tio, um irmão. Hoje Sim. mesmo peguei um paciente com pai e com irmão com câncer de próstata no consultório. Paciente certinho. Todo ano, todo novembro, ele vai lá. E eu todo novembro dou os parabéns a ele. Eu falo assim, não deixe de fazer isso, porque parece que o paciente já sabe que ele vai ter, mas não tem. Isso é tudo questão de probabilidade. Sim. E se tiver, que tenha e a gente consiga diagnosticar isso na fase mais inicial. Intervir de forma, né, para poder mais o paciente mais ter a rápida mínima sequela Com possível, entendeu? certeza. Tem muito caso assim, doutor, por exemplo, que pelo menos eu tenho um caso, né, na família, né, meu pai, né, foi diagnosticado tão precocemente que fez, mas isso devido ao exame periódico lá, tá, de toque e PSA. Com 70 e poucos anos, 75, 76 anos foi diagnosticado, mas de uma forma tão precoce que bastou umas sessões de rádio. Radioterapia. E já passou 6 para 7 anos, já, e graças a Deus, devido a quê? Ao exame periódico. Né? Então, assim, essa probabilidade ela é real, né? Sim. De um ano para o outro, se houve o acometimento, ali já considera que é algo muito precoce. Então, só para você ter noção, como a gente tem diagnosticado cada vez mais precoce o câncer de próstata, uma das opções de tratamento que nós temos hoje chama vigilância ativa. Você faz uma vigília da doença do paciente. Isso só é permitido se o paciente tiver uma doença de muito baixo risco, tá? Seguindo protocolos e tudo. Hoje mesmo, mais uma vez, hoje também parece que foi coincidência, mas hoje também, porque eu fiz uma história de inteiro, hoje teve um paciente que a gente está em vigilância ativa, paciente de 70 anos, descobriu um tuborzinho muito, muito, muito pequeno.
A gente vai operar esse paciente? Não. Vai fazer radioterapia? Não. O paciente tem uma doença que a gente pode falar para o paciente assim, ó, se ficar bem na sua cabeça, a gente pode fazer só a vigilância desse tumor. Isso, mas o paciente fala assim, mas eu tenho um tumor, como é que eu não vou tratar? Eu falei, não, fazer a vigilância de perto é o tratamento. Para se isso mudar de contexto, a gente vai agir o quanto antes. Enquanto isso, você vai ter uma vida completamente normal. Porque uma das perguntas que mais se fazem na urologia é se a gente não trata demais os cânceres de próstata. Porque tem câncer que é muito agressivo e tem câncer que não é. A gente não sabe como é que é, a gente não tem essa noção. Isso é fato, Sim, doutor? Tem um que é muito pessoa, agressivo e evolui rapidamente e outros que vão ficar ali, passar anos e anos. O paciente não vai morrer estagnado. disso. Vai morrer de outra coisa. Né? Isso, vai morrer com aquilo sem causar problema nenhum para ele. Então, assim, tanto que existem protocolos também de vigilância de paciente acima de 85, 90 anos. Vale muito a pena tratar o paciente se ele tem uma perspectiva de vida maior que 10 anos. Tá? 5, 10 anos, hoje em dia é muito 10 anos. Por isso que com 80 anos a gente tem uma tendência a parar de fazer exame de toque. Europa e Estados Unidos já parte para 70, 75. Então, assim, se você acha que o paciente não tem uma perspectiva de vida mais de 10 anos, esse tumor do idoso, geralmente, ele é ainda mais preguiçoso. Então, se tratar, pode gerar uma incontinência no paciente, um quadro de depressão, porque ele pode usar fralda por conta disso. A radioterapia é um ótimo tratamento, mas tem também seus efeitos colaterais. Sim. Então, assim, se diminui muito a qualidade de vida do paciente para não ter impacto nenhum lá na frente, na vida dele. Então, assim, lógico, isso tem que ser muito bem estratificado para cada paciente e isso a gente só consegue fazer isso também a partir do momento que a gente detecta de forma precoce. Da mesma maneira que também é detectado de uma maneira muito já avançada, metastática, no osso e tudo, a gente vai falar, ó... Não tenho nem o que fazer, né? Vai fazer uma linha de tratamento que não é o convencional, porque a primeira coisa que a gente vai fazer, não, vamos operar, vamos tirar. Não é de todo mundo que a gente tira, não é todo mundo que faz radioterapia, não é todo mundo também que faz o bloqueio de hormônio. Então, assim, cada paciente vai ser estudado de forma individual para a gente propor a melhor forma de tratamento para ele, né? Doutor, tirando o risco hereditário, vamos pensar assim, quais são os outros riscos mais incidentes, mais gritantes aí? Idade acima de 60 anos é um terceiro fator de risco importante. Tá? A maioria dos diagnósticos que a gente pega é de entre 60 e 75 anos. E sedentarismo e gordura, alimentação rica em gordura. Sedentarismo e alimentação rica em gordura é uma coisa muito falada para a maioria dos cânceres, de modo geral, né? Mas para o câncer de próstata, os três principais são história familiar positiva, raça negra e idade acima de 60 anos. São os três principais. Então, a alimentação ela influencia no câncer de próstata? A pessoa que teve uma alimentação desregrada a vida inteira, ela pode... Alimentação com muito teor de gordura, sim. Sim, né? E aí inclui também o sedentarismo, sim, células cancerígenas, um monte de coisinha. Mas assim, um exemplo, o câncer de rim, o câncer de bexiga, alguns cânceres de rim, né, pulmão, que possa estar associado ao tabagismo, não tem esse fator de risco para a próstata. Cada tumorzinho tem seu fator de risco. Sim. O câncer de próstata em si é mais essa... Eu falo que é mais genérico, assim, essa situação da alimentação rica em gordura e sedentarismo. É difícil dar esse fator de risco, né? Mas os três principais que a gente tem que focar é idade familiar, história familiar, idade acima de 60 anos e raça negra mesmo. Perfeito. Doutor, a gente fala muito me veio aqui agora na cabeça, assim, a gente fala muito da próstata, né? Próstata. Qual é a função desse? É um órgão? É o quê? Qual a finalidade? A próstata é uma glândula. Na verdade, ela tem um tamanho ali de um limãozinho galego, uma noze, um limão, em média 20, 30 gramas. Ela fica atrás, na frente da bexiga, na verdade, e em cima do intestino. Fica atrás desse ossozinho do que a gente fala que é o pubis aqui. Todo xixi que você faz, a próstata passa por dentro da próstata. Mas a função dela é essa? Não. A função dela é produzir o líquido seminal. O líquido seminal vai se juntar com o espermatozoide e vai formar o sêmen. Então, o líquido, a parte da lubrificação e do líquido seminal, a próstata tem essa função. Basicamente, essa função. E aí tem uma outra estruturazinha ao lado, que chama vesícula seminal, também sai quando se opera a próstata, ali que fica armazenado o espermatozoide.
Então, quando a gente tira até meia próstata, o paciente não ejacula mais, por exemplo. A gente tira os ductos ali, o local de armazenamento do espermatozoide também. E aí não vai ter o sêmen também para poder... Talvez esse seja o grande, como é que fala? O grande... 90% da população brasileira o tem grande certeza medo, que não sabe dessa informação. O grande medo, o grande receio de um homem... quando a gente fala que tudo está ligado à próstata, talvez seja isso. Assim, eu acho ela está ligada que... assim à masculinidade. Eu tem acho a ver que isso. pelo próprio impacto da cirurgia, que possa ter um impacto grande na função sexual do paciente, isso é um tabu muito grande, tá? Segundo, o exame de toque, também é um tabu enorme. E o terceiro, uma das coisas que eu acho mais importantes, que é pouco valorizado, é a perda da urina. Que a gente diminuiu muito com essa quantidade, com essa tecnologia avançada que a gente tem tido aí. E assim, lógico que são dois pesos, duas medidas, né? Ereção e incontinência, mas a gente tem que usar fralda para o resto da vida. Isso é muito pouco que acontece. Mas quando acontece isso, é um risco enorme que se tem. É uma dificuldade exatamente, muito grande, né? Tanto que a gente fica focado basicamente na ereção, porque a gente não vê o nervo da próstata na hora da cirurgia. O nervo é microscópico. A gente imagina que ele esteja passando por ali e tenta ir o mais rente à próstata para poder preservar esse nervo. Só que o nervo é muito sensível. Qualquer toque, qualquer jogadinha para o lado que você faz uma força a mais ali... Qualquer intervenção, né? E tem cirurgia que você faz com uma cirurgia linda, o paciente fica impotente. Tem cirurgia que você faz uma cirurgia mais sangrativa, um próximo mais difícil de acessar e tudo, a cirurgia mais agarrada, o paciente vai e fica tudo bem. Então, sim, né, ainda é um enigma o que a gente tem que fazer. Lógico que tem alguns fatores que a gente sempre respeita, que já são de conhecimento já, mas assim, não tem ainda, vai por aqui que tudo vai dar certo, não. E aí entra essa parte do tabu do homem também por conta de sexualidade. Receio, né? Medo. Eu falo que o homem sai do pediatra e tem um intervalo enorme, até ele querer alguma informação sobre qualquer coisa, sexualidade, ejaculação, próstata. E a mulher não, a mulher sai do pediatra já com encaminhamento para o ginecologista para poder ver a parte da ovulação, menstruação. Na primeira adolescência ela já está no ginecologista. Tanto né? que eu acho assim, eu falo com os pacientes tem pacientes que chegam no consultório com 18, 20 anos, com problema de sexualidade, ejaculação precoce. E eu falo, nossa, você está de parabéns por ter vindo desde já, porque você não sabe o impacto psicológico que isso pode ter na sua vida se você desde já não conseguir desconstruir essa ideia de incapacidade e ficar alimentando a ansiedade, né? Que é o grande mal hoje em dia. Né? Então, esse intervalo do homem só voltar aos 40, 45 anos, que é uma... O paciente vem geralmente fazer vasectomia no consultório da gente e ponto, volta depois de 45. E, doutor, não para aí só na questão da próstata, não, tá? Tem homens que esse intervalo ele fica paralisado até para as outras áreas da saúde, tá? Nem um hemograma não faz. Sim. Porque homem, assim, tô diante de dois e tem mais dois só ali. Vai no médico quando bate o motor. Sentindo alguma coisa, né? E aí, já estamos dentro do assunto. Eu acho que todo mundo toca nesse assunto, né? O toque. O famoso toque, né? Tem um preconceito enorme, né? Ninguém imagina a mulher no ginecologista, né? Ninguém imagina a mulher no ginecologista. Mas, assim, para o homem, tudo relacionado ao machismo, não resta dúvida, né? A gente ainda vive numa sociedade bem machista, né? E o toque ainda vou falar arcaico, doutor, mas assim, no sentido de que... É o que fazem a vida inteira e é assim mesmo, né? É difícil de se substituir o toque, É difícil. Vamos lá. É isso mesmo? A tecnologia avançou, já tem robôs aí fazendo a cirurgia, mas o famoso toque continua do mesmo jeito. Porque assim, é um exame que você acaba fazendo no consultório, no mesmo momento que o paciente acaba te pedindo que a gente faz que vai entregar o PSA, que é o exame de sangue. E o exame de que praticamente o custo está embutido na consulta. Então, assim, o exame... Não tem que ir para outro lugar para fazer, né, doutor? Não, exatamente. Por exemplo, eu só pergunto, e ultrassom, que é tão fácil de fazer? Ultrassom para câncer de próstata, 0.
Não pega, não detecta, né? Não, pode ser o transabdominal, transretal, não pega. Só se tiver realmente uma doença ali já que já tenha mudado a arquitetura da próstata. Mas aí já tem que ser uma doença bem avançada. Normalmente a escadinha é PSA com toque, suspeita ressonância de próstata mantendo a suspeita, biópsia. Biópsia positiva, através do grau do tumor, da complexidade do tumor, do risco, a gente vai falar, não, esse aqui pode idade, por isso que é muito estratificar de forma individual mesmo. Esse aqui é ótimo para poder operar, esse paciente vai se beneficiar mais com a radioterapia, esse aqui pela idade, por os outros riscos vai para cá, esse aqui tem a doença metastática, tem que ser conversado de uma outra maneira, porque uma das formas até de tratar a doença descontrolada do câncer de próstata é tirar os 2 testículos, para você ter noção. Castração cirúrgica. Eu ia perguntar isso. Ele avança? Ele vai disseminando para os outros órgãos? Sim, vai? Principalmente para osso. Então, assim, é um tumor que, antes de eu entrar para a urologia, eu desconhecia algum outro tumor que o primeiro sítio de metástase era para osso. Intestino, fígado, pulmão, rim, no local, mas também vai para fígado, vai para pulmão. O câncer de próstata ele é uma predisposição enorme para dar lesão óssea. E daí entra a dor. O pessoal pergunta, o câncer de próstata gera algum sintoma? Não. A fase inicial não vai gerar. Pode se confundir com um paciente urinando mal, que isso é decorrente de uma próstata crescida e a próstata cresce com a idade. Então, assim, isso chama a atenção do paciente para poder ir ao consultório e buscar informações. Mas o câncer de próstata em si não dá sintoma. Se ele der, pode dar até sintoma urinário. Uma dificuldade para urinar, levantando muito de noite, mas isso também é da próstata grande, muita próstata grande. Se der isso daí por conta do câncer de próstata, já está falando de uma doençazinha um pouquinho mais avançada, que mudou a forma da próstata, alterou esse local onde passa o xixi e está criando uma certa resistência. E aí pode vir a dor óssea, dor no osso, dor nas costas e tudo mais, que aí pode, se for avançado, pode ser um caso de metástase no osso, que aí o tratamento vai ser X, Y, Z, aí vai depender dessas variantes paciente, mesmo, né? Exatamente. Eu vejo, doutor, que muitos homens têm um preconceito porque eles não olham o médico, né, o urologista, como um profissional da saúde, mas olha como um homem. Uhum. Eu acho que esse olhar ele precisa mudar, né? A pessoa precisa olhar para o profissional, para o urologista, como um profissional da saúde mesmo e preparado para fazer aquilo. Uhum. Gente, é tudo muito bem feito. Se usa uma luva, se usa uma vaselina, tem uma posição técnica, correta, né? Não é algo que, né, o médico vai ali, vai brincar com aquilo, tá levando uma coisa séria, não é? Entendeu? E as pessoas têm assim, muito preconceito, porque leva muito na resenha, e esses assuntos saem muito no momento de churrasco, do bate-bola, né? Aquela coisa toda, confraternização de família, fulano já foi, que não sei o que, sabe? Então isso aí fica na mente, né? Fica no consciente, no subconsciente e gera, a pessoa fica travada, né? Sim. Mas quando eu vejo que eles precisam olhar assim como profissional, assim como você precisa fazer qualquer outro tipo de cirurgia, e você tem que confiar no profissional para estar fazendo aquilo. Por exemplo, você tem um problema lá, tem uma ponte safena, precisa operar 3 pontes safena. Gente, é muito mais, né? Você tem que ter... Você vai ficar, você vai precisar passar uma sonda, se bobear, tem cirurgia que passa sonda pelo nariz, pelo ânus ou pelo pênis. Então, todo assim, mundo vai te ver ali no centro cirúrgico, tem 3, 4, 5 profissionais. E pelo menos no exame de próstata você está ciente daquilo, você está vendo aquilo que está acontecendo. O exame de próstata em si, ele dura a questão do toque. O toque em si mesmo, 10, 15 segundos. Muito rápido, né? Tá vendo, muito pessoal? Rápido. 10, 15 segundos apenas. O paciente pedindo para acompanhante, às vezes, dar licença ali do consultório, 3, 4 minutos você já acabou o exame. Então, a gente fala, já, coisa bem rapidinha. Aí o exame de toque para poder, mais uma vez, ver o tamanho da próstata, se ela está dura ou se ela está mole, ou se tem nódulo ou não. Então, e a próstata, como é do tamanho de um limão, rapidinho você já consegue passar o dedo ali na cápsula da próstata e entender se possa ter alguma alteração ali, entendeu? Então, assim, eu falo que depois que faz a primeira vez, já quebra esse... Sim. E aí fica mais fácil. Porque fica aquela coisa assim, como se o médico fosse ali aproveitar daquele momento. Não, ele vai ali só para examinar a próstata e nada mais. Não, e eu falo com o paciente,
você tem alguma resistência ao toque? Não tem problema. Eu vou respeitar e nunca mais vou tocar no assunto. Sim, Só se sim. realmente chegar em algum momento e falar assim, ó, isso aqui é muito determinante. Eu vou respeitar sempre Sim, sua vontade, sim, sempre sim. sua opinião. Mas não deixe de fazer o PSA todo ano. Então, assim, você não precisa... Se não quer o toque se você não fizer, vai te dar essa possibilidade de 10, 15% de ter alguma coisa ali, não perca também as outras 85%, 90% de chance Sim. de detectar pelo PSA. Então, assim... Não vou correr o risco. Pode marcar meu exame. Aí, Tá? doutor, 40, Para esse mês, tá? 46 que você falou. 46. Se sou moreno, Prestes a tenho que 47. fazer. Vou fazer esse mês ainda. doutor, o senhor foi muito, muito assertivo aí numa afirmação que faz a primeira vez, esse mito cai por terra mesmo, cai. Né? Vários relatos, né, assim, até familiar. Fez a primeira e falou, gente, não é nada daquilo Sim. que vocês pensam. E aí Tem começa a não tem trazer... Eu atendi em Alegre muito tempo, uns 4, 5 anos. E hoje em dia, vem os 2, 3 amigos no mesmo carro. Sim. Ele já vem, aproveita a viagem, Sim, já vem vem um todo grupo mundo de junto. aposentado. Vem, a gente já faz o exame dos 3 ali, sai todo mundo tranquilo e... Eu acho que é algo Tira o piano das Vou costas. correr o simples risco de usar e bobo fralda? demais. Aonde? Simples e bobo demais para ter um problema na vida, né? Sim. Porque são mais de 16 mil vidas, né, Sim. por ano que são interrompidas por causa dessa doença. Então, quer dizer, gente, 1 a cada 7 homens vai ser acometido por câncer aí, de ó, próstata. olha só, 1 a cada 7. Gente, não é brincadeira, não é para é muito. brincar. E assim, levar a sério e a conscientização tem que adentrar mesmo a mente, né, do homem e buscar essa ajuda, buscar um profissional em quem ele confia, em quem ele se sente, né, Confortável, bem. confiança para Sim. poder salvar a vida. Eu Né? acho que medicina, no modo geral, é mais ou menos isso. Assim, em termos de palavra final mesmo, que a gente sempre fala, mensagem que tem que levar para casa, não deixe de fazer, não deixe de acompanhar, de preferência com o urologista, mas também, se às vezes se não tiver acesso, pode fazer com o médico da família ou com o clínico também. A gente sabe que esse acesso, às vezes, nem sempre é muito fácil, mas não deixe de fazer. Tenha um mês da sua vida, do seu ano ali que você fala, esse mês aqui essa semana eu vou cuidar da saúde. Sim. Acima de 45 Fazer um anos, check-up, dependendo, né? vou fazer uma colonoscopia, vou no clínico, cardiologista. E assim, você mesmo falou que como o homem não vai muito ao consultório, a gente percebe isso muito, a gente acaba fazendo exame de saúde do modo geral. Triglicerídeo, colesterol, glicose, tireoide. E caso dê alguma alteração, a gente encaminha para algum colega para poder conduzir isso da melhor maneira. Mas não deixar de fazer. E, mais uma vez, essa parte do Novembro Azul é uma conscientização, sim, do câncer de próstata, mas muito também da saúde do homem do modo geral. Né? Já Pra que ele tem essa dificuldade, né? Sim, já pega, já faz tudo. Aí, inclusive, é muito mais fácil, já deixa o pedido do ano que vem para o paciente. Nossa. Ele autoriza com a secretária consulta, ou autoriza, ou já tem um pedido para fazer no particular, já traz o exame pronto, porque a gente sabe que a vida de todo mundo é meio corrida. Sim. Se o paciente tem uma consulta de rotina mesmo, rapidinho, 15, 20 minutos a gente faz uma rotina no paciente ali, vê o exame pronto, já examina, vê se precisa de algum outro exame. Então, assim, é tão simples, na verdade, que dá pena quando a gente pega um paciente realmente assim, de um caso um pouco mais avançado, ou por falta de acesso, ou por ignorância não no sentido melhor da coisa, né? Mas, assim, de decisão, né? Sim. De não ter corrido antes, né? Uhum. Doutor, nós levantamos aqui os maiores fatores de risco, né? Mas existem também práticas que podem prevenir, que podem melhorar a saúde do homem nesse sentido aí do câncer de próstata? Então, aí é um tema meio polêmico, né? Porque, assim, exercício físico, lógico que vai ter. E uma coisa que dizem que pode ser um fator de risco é a quantidade de ejaculação até. O homem que ejacula muito tem um fator de proteção contra câncer de próstata. Isso, assim, isso já foi provado, alguns outros trabalhos científicos contestam isso, mas é uma coisa que a gente vê cada vez mais sendo falado. A quantidade de ejaculação também está associada a um pouco menor quantidade de doença. Mas, assim, fator de risco que você consiga tirar, eliminar, diminuir muito, não tem. Entendeu? Até porque
é aquela sementezinha genética ali, uma variante... Pode retardar, mas vai acabar acontecendo. Uma variante celular ali, se faz de uma maneira diferente, surge uma célula cancerígena e nesse processo, na verdade, a gente consegue correr muito atrás. Por exemplo, desculpa, o hormônio, que é uma coisa muito falada aí, anabolização, reposição de hormônio e tudo, causa câncer de próstata? Não causa. Já foi falado isso lá atrás, mas já está provado que não causa. Mas pode acelerar o processo de desenvolvimento de uma célula cancerígena na próstata. Por isso que o paciente que a gente faz reposição de hormônio, e eu faço também, que desde que tenha protocolos e quesitos para isso, critérios para isso, o paciente acaba fazendo essa rotina e a gente não vê mais ele de 1 em 1 ano. A gente vê de 6 em 6 meses. Tanto para fazer controle do PSA, enzimas do fígado, o exame do sangue para poder ver se a célula vermelha dele está no controle. Então, assim, também tem que ser uma coisa bem ajustada, entendeu? Então, Doutor, é o dia a dia do senhor, né? É o dia a dia. O senhor encara isso todos os dias, com certeza. O senhor... Qual foi a faixa etária assim, mais nova que o senhor teve de caso real que estava com câncer de próstata? Foi algo atípico? Não, foi do ano passado, até o ano passado. Foi ano passado. Um paciente, ele descobriu um câncer de próstata com 42 anos, se eu não me engano, 42 ou 43. Ele não tinha filho, diagnosticou tão precoce que a gente pôde fazer aquela vigilância ativa durante 2 anos, 3 anos. E aí ele conseguiu ter um filho e a gente foi e operou ele depois. Que legal. Com 45. Entendeu? Existe Tinha algumas... histórico na família? Acho que não. Desse não. Foi algo bem... Não, o outro que a gente operou com 45 que tinha. Eu operei ano passado também um 47 que não tinha. Branco. Não tinha câncer. Então, assim, também não dá para poder seguir a regra. Sim. Não. Há exceções, né? Exatamente, bastante até. E quando se tem uma doença de câncer de próstata abaixo de 40 anos, 30 anos, a gente já está falando de uma outra variante de câncer, que é extremamente mais agressiva. Então, assim, vou começar então a fazer meu PSA com 20 anos. Não tem como fazer, porque esses daí, em 11 anos de urologia, eu vi 2 casos de paciente com 20 e poucos anos de câncer de próstata. Mas quando já é uma variante que não tem como você diagnosticar no início. Entendeu? Só quando desenvolve os sintomas e o desenvolvimento dele é muito rápido. Então, assim, é seguir mesmo o protocolo de segurança mundial, acima de 40, acima de 45. Eu acho que não deixar para 50 anos, porque cada vez mais a gente tem pegado paciente, paciente mais novo, com câncer de próstata, independente de ter caso na família ou não, tira esse piano, vai fazer, o paciente sai dali aliviado, né? Então, assim, nada mais é do que trabalhar com a consciência limpa e estar fazendo o melhor para você mesmo. E é barato e rápido demais, né? Para deixar de fazer, com certeza. Sim. Muito. Mais alguma pergunta aí, Alessandro? Você como homem que aproveita para tirar aí a... Não, assim, todas as dúvidas que eu tinha, e tenho certeza as pessoas que estão nos assistindo também, nós fizemos aqui as perguntas e foram muito bem esclarecidas, né, pelo Dr. Guilherme. Agradeço mais uma vez. Estarei lá no seu consultório. Esse mês ainda, se tiver vaga. Será eu sei que prazer. esse mês está lotado, né? E vou levar um monte comigo também. Vou puxar a orelha de uma turma cheia de preconceito, vou levar. Olha lá, tem outro mais um lá, vai com a gente, olha lá. Já bota na caravana já. Vou na caravana, vamos lá. Acho que nós vamos conseguir encher uma van, pelo menos, para ir para lá. Doutor, para a gente encerrar, mês de novembro, o senhor percebe que nesse mês, propriamente, tem uma procura maior, as pessoas se interessam mais por cuidar da saúde relacionada à próstata. Nesse período, o senhor percebe uma elevação? Bastante, tanto que eu até falo com os pacientes que vão em novembro, eu falo, começa a ou dar um mêsinho antes ou um mêsinho depois, foge de novembro. Por que fugir de novembro? Para exatamente aqueles pacientes novos entrantes, os que estão com desejo, não ligar e falar assim, não tem vaga. Aí fala assim, então também deixa para lá que eu não vou também mais não. Então, assim, a gente fala,
dê oportunidade para os outros no novembro, já que você tem essa conscientização. Mas é nítido que... Deixa para os calouros, né? Vamos deixar para os calouros. Para os iniciantes. Calouros iniciantes. Novembro é todo seu. É nítido que tem um aumento da procura assim, para isso e tudo. E assim, esse trabalho que saiu, que eu falei que aumentou de 32% em pacientes de 45 a 50 anos, isso na prática mostra exatamente isso. Essa conscientização dessa geração mais nova, que a gente sempre pensa em uma resistência ao toque, você já lembra de quê? Aquele homem que mora na roça, do 60, 70, senhorzinho, que já é lá de trás. Então, sim. Então, se a gente reclama, entre aspas, ou julga ele, então vamos desde sempre, desde o início, onde é recomendado para fazer isso. E pelos números, isso, graças a Deus, tem acontecido. E ver essa conscientização avançando, isso é muito positivo, né? Sim. Isso é muito positivo. Imagino para vocês, né, profissionais da saúde. Dar né? o tratamento ao paciente e o paciente recuperar vida. Porque, na verdade, a gente fala para o paciente, você está diante de um câncer. Então, por mais que a gente tenha que encarar tudo o que possa acontecer em vigência do tratamento, mas a gente tem que pensar no foco é a vida. Não adianta eu operar e manter a ereção do paciente, deixar tumor e o paciente precisar de fazer isso depois. Então, assim, é um cuidado realmente ali entre qualidade de vida e tirar a doença por inteiro, entendeu? Porque por mais que tenha essa parte sexual, essa parte da perda do xixi, a gente também tem que focar no câncer. A gente só consegue focar muito nessa parte do xixi, nessa parte da ereção, se a próstata tiver com pouco acometimento de tumor. E isso para quem faz o diagnóstico precoce. Quanto antes, melhor. Perfeito. Quanto antes, melhor. É isso. Perfeito. Doutor, taxa de cura, assim, de possibilidade de cura quando é precoce? 90%. Olha só, 90%. 92%. Isso De comprovado. muito baixo risco, sim. 90% a 92%. Salvar a sua Tem vida. pacientes que se opera, que você vê a biópsia e fala assim, você fica tranquilo, disso você não vai morrer. Você pode precisar de fazer inúmeros tratamentos, mas não vai morrer não. Fica tranquilo. Olha só. Então, câncer de próstata, eu falo, às vezes é um câncerzinho, ninguém quer escolher câncer. Mas se tivesse, você fala assim, não, desde que seja do baixo risco, o câncer de próstata também tem ótimos resultados no tratamento final. É algo muito simples para você deixar a sua vida em risco, não é isso? Sim. Doutor, queremos te agradecer muito, muito mesmo, por todo esclarecimento, né? Coisas, né, que a gente nem imagina, Sim, né? sim. Nada como conversar com um profissional. Abre muito a mente da gente. E trazer esse apelo, né, de conscientização. Não é à toa que tem um mês inteiro dedicado a isso. Se não fosse importante, não teria, né? Não teria, porque realmente é muito importante. Então, assim, que essa conscientização cada vez mais seja mais forte e seja mais aderida também, né? Que conselho ou que orientação o senhor daria aí para milhares de homens que estão assistindo aí? O que o senhor falaria? Não é nem pro Desculpa, não é nem para o homem, no modo geral, até para a companheira, para a parceira, para a mãe, para a filha. A gente está sempre focado nessa, a partir de determinada idade, não deixar, porque a gente começando aí todo ano, aquilo vira um rito, né? Não, todo agosto eu tenho que fazer meu exame. E aí, se não lembrar, alguém vai tomar conta daquilo, bota na geladeira, bota na gaveta, algum papelzinho que te recorde daquilo, entendeu? Então, assim, não é nem só o homem, é todo mundo envolvido nisso, o homem na saúde da mulher, a mulher na saúde do homem. Medicina já está mais do que provado que o que vale é o diagnóstico precoce e a prevenção. O tratamento ele é muito mais danoso quando você tem um coração grande, quando você já... Então, assim, toda doença médica já está provado que a prevenção ou o diagnóstico precoce é a melhor tabela para isso, mas isso só vai se basear nas consultas rotineiras, recorrentes e tudo mais. Então, assim, Com um profissional. Exatamente. Né? Então, assim, a gente sabe que cada um tem uma condição, mas pelo menos assim, faça o PSA anualmente, se puder visitar o urologista para isso, é sempre bom. A gente cuida da saúde ali no modo geral também, estratifica o risco, encaminha por outros colegas se a gente identifica determinada alteração em algum exame. Então, assim, não deixar de fazer. E isso ser uma família inteira envolvida sempre
nessa situação. Nós comungamos da mesma fala, né? A prevenção ainda é o melhor remédio, com Exatamente, certeza, né? Toda certeza. Doutor Guilherme, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente, tirando as dúvidas, esclarecendo, trazendo mais conscientização ainda, né? A sua participação aqui nos fez, né, Alessandro? Nos Importantíssimo. fez importante, muito importante. Para nós e para todos que estão assistindo, com certeza. E que com certeza não para só quem está assistindo, isso leva a conscientização, né, para mais pessoas. Muito obrigada mesmo. E assim, obrigada por ser um profissional, a gente sempre fala isso, né? Que cuida de vidas, que salva vidas, né? A gente tem muito a agradecer a vocês, profissional da saúde, tá? Obrigado. Só tenho a agradecer o convite de vocês aí por essa oportunidade de estar falando para todo mundo mesmo. O importante é, mais uma vez, não é só para o homem, é para todo mundo, para a família inteira. Se alguém pegar um pouquinho do que a gente falou ali para levar como base e poder ajudar um ou outro nessa parte de rotina, prevenção de vidas, próstata, mama, as outras doenças todas, assim, a gente já está fazendo muito pelo outro, já é o que importa na vida, no fim é isso aí. Com certeza. Agradeço muito a oportunidade de poder falar com o público. Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. É isso. Nós queremos agradecer a você também, que esteve conosco aqui durante todo esse programa. Tenho certeza que a conscientização chegou aí para você e que não pare em você. Leve aí essa semente da conscientização para frente, que seja sua família, seu grupo de amigos, o grupo de trabalho. Enfim, tem muita gente aí para tomar consciência da importância que é a prevenção e que a prevenção pode sim salvar a sua vida e de quem você ama. Nós nos vemos semana que vem, na terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.